Olá, segundo ano, tudo bem com vocês? Agora nós vamos trabalhar em filosofia, com o tema Conectando com Filosofia, pensar, criar e cuidar. Isso mesmo, filosofia, pensar, criar e cuidar. Existem, segundo ano, diferentes maneiras de pensar. Uma delas é pensar para entender o mundo à sua volta. Pensar ajuda você a entender como as coisas são. Sendo assim, você pode pensar para criar coisas novas e interessantes. Isso se chama criatividade. Pensar para criar, pensar para cuidar, né? Pensar para cuidar de si mesmo, dos outros e de tudo que existe à sua volta. Então, pensar, né, para entender o mundo à sua volta, criar coisas novas e interessantes, né? Usar a criatividade e cuidar de si mesmo, dos animais, da natureza, dos outros, de tudo que existe à sua volta. Pensar e repensar, pensar sobre tudo o que percebe e até mesmo sobre os seus pensamentos. Então, segundo ano, aqui há vários balões, né, de pensamentos. As ações dependem do pensar para serem realizadas. A gente pode pensar sobre tudo que percebe e até mesmo, né, sobre os seus pensamentos. Pensar para criar. Você pode pensar para criar coisas novas e interessantes. Isso se chama criatividade. Então aqui nós temos o personagem, né? O Cascão, ele tá brincando e nessa brincadeira dele, ele pegou a vassoura e tá usando como se fosse o cavalinho dele, né? Então ele tá usando a criatividade. Frutas e verduras são alimentos nutritivos e necessários para uma alimentação saudável. Contudo, há mais de 400 anos, um pintor italiano chamado Giuseppe Arcimboldo olhou para esses vegetais de uma maneira diferente da maioria das pessoas. Observe a imagem de uma obra de Arcimboldo e depois vire a página de cabeça para baixo. Assim você vai perceber a grande criatividade desse artista. Então, segundo ano, ao lado ali, a Prof. Clarice já colocou a imagem. Olha só com que se parece. Não ficou parecido com um rosto? Olha só as bochechas. Até parece que esse artista conhece a Prof. Então, o que ele fez? Esse artista, ele fez uma invenção, né? Ele criou um quadro, ele colocou alguns legumes, né? Algumas verduras, colocou tudo dentro de uma panela e olha só a obra que ele fez, que ele inventou. Então, ele criou, né? Ele inventou. Mas sempre que a gente for inventar algo, é muito importante, segundo ano, a presença de um adulto, tá? Para ver se é legal, se é agradável o que a gente está fazendo, se não é perigoso. Então, nunca invente nada, tá? Nunca invente algo sozinho. Sempre tem que ter a presença de um adulto, tá? Para ele estar vendo se isso é legal, se não é perigoso, tá bom? Para ele estar junto. Agora conheçam uma obra do poeta brasileiro Ricardo da Cunha Lima. Então aqui já é outro artista, né? Ricardo da Cunha Lima é um artista brasileiro. Esse artista criativo escreveu um livro chamado De Cabeça para Baixo, com poemas que incentivam o leitor a olhar o mundo de novas maneiras. O poema a seguir, por exemplo, é sobre uma verdura muito diferente. Vamos ler o poema, segundo ano? A alface aérea. Este fato amalucado ocorreu no mês passado. Uma alface bem verdinha, já lavada para salada e que estava repousada sobre a mesa da cozinha. De repente se mexeu, suas folhas agitou e a seguir se debateu, bateu folhas e voou. Lima Ricardo da Cunha, De Cabeça para Baixo, São Paulo, Companhia das Letrinhas, 2011, página 37.
Então, segundo ano, será que é possível um alface vegetal voar? Não, né? Segundo ano. Que poema legal, né? Ele inventou uma história, né? Uma história bem legal. Até nas histórias, né? Segundo ano, a gente pode inventar, criar muitas coisas, né? Usando a imaginação. Né? Então aqui ele usou a criatividade. Que pensamentos a pintura, o verdureiro e o poema, a alface aérea, despertaram em vocês? Então, segundo ano, olhando aqui, né, a obra do Arcimboldo, né, aqui ele conseguiu, né, com vegetais, ele criou um rosto de um homem, né? Então, e aqui o poema, né, o alface aéreo. A alface aéreo, que tipo, segundo ano, de pensamento despertou em você? Será que deu vontade também de criar, né, uma obra dessa? Fazer um desenho? Que pensamentos a pintura, o verdureiro e o poema, a alface aérea, despertaram em vocês? Então, segundo ano, olhando aqui, né, a obra do Arcimboldo e o poema, a alface aérea, né, aqui na obra do Arcimboldo, ele conseguiu, né, com vegetais, ele criou, né, o rosto de um homem. Então, que tipo de pensamento despertou em você? Deu vontade de desenhar, de criar também uma obra, um quadro baseado na obra, né, de Arcimboldo? Número 2, segundo ano. Com a orientação do professor, use frutas e verduras para criar uma obra de arte. Seja criativo. Então, você vai observar as frutas e verduras, né, aí na sua casa. É o que você tiver na cozinha, o que você tiver aí, tá? Segundo ano. Use a sua criatividade, né, baseada nessa obra e cria uma obra bem legal. Ok? Segundo ano, você vai registrar desenho, capriche, registre e envie para a professora Clarice. Número 3. Como você desenharia uma verdura voadora? A ilustração ao lado é um exemplo. Então, aqui, essa ilustração ao lado aqui é um exemplo. Ok? Segundo ano. Invente outra possibilidade diferente desse desenho. Imagine ainda o que uma verdura poderia fazer depois de levantar voo. Depois, siga as orientações do professor para registrar o que você pensou. Então, segundo ano, no caderno, você irá fazer uma frase, né, do desenho que você fez, da ilustração que você fez. Exemplo, o alface voador foi até a horta visitar a família. Ao lado você vai fazer o desenho, ok? Segundo ano. Então, essas são as atividades que vocês farão em filosofia. Um beijo e até mais!